Vamos conhecer nesse vídeo a fazenda mais antiga do Brasil que continua de pé e o dono dessa fazenda que foi o mais judiador e cruel com os escravos no Brasil. Roda aí. E eu estou hoje no Castelo Garcia d'Água. Que tem esse nome por conta dos seus fundadores, e herdeiros, porque o seu sobrenome era Garcia d'Água. Inclusive, o último se chamava Francisco Garcia d'Água e ele foi um dos piores homens em relação aos maus tratos com os escravizados. Vocês tanto me perguntam, Paulo Vitor, qual a fazenda mais antiga que você já visitou? E me perguntam histórias. No vídeo de hoje, eu estou aqui dentro de uma senzala antiga, original. Isso aqui era uma das únicas fontes de ventilação daqui de dentro. Mas eu não estou aqui para falar sobre esse espaço. Estou aqui para te falar sobre o Castelo Garcia d'Água. É o dia de hoje que você vai ouvir uma das histórias mais macabras aí de fazendas, tá? Ele era uma pessoa, ficou famoso por ter um jeito peculiar de tratar as pessoas e principalmente os escravizados, tá? Então já deu para você ver que hoje o assunto aqui é sério. No vídeo de hoje eu vou contar aí para vocês uma história e vou mostrar esse lugar para vocês. Histórias revoltantes, aí, tenebrosas e também muito tristes sobre um homem que foi muito cruel e ao mesmo tempo muito importante para um Brasil do século XVI. Nesse vídeo eu vou descrever algumas cenas fortes aí. Logo, se você não consegue ou não gosta de ouvir sobre algum tipo de assunto assim mais sensível, eu aconselho que você nem prossiga com esse vídeo. Mas se você quer entender um pouco mais sobre a história do Brasil, sobre essa história, vem comigo. O nome dele é Garcia Dávila Pereira de Aragão. Por um acaso você reconhece esse nome? Pois é. E hoje você vai ouvir aí a história sobre o Castelo Garcia Dávila e vai ver de pé o que por muito tempo foi moradia dos Garcias e sua tremenda crueldade. Aqui ocorreram as maiores torturas contra escravos já vistas, num local que além de lar do Garcia era também lar de muito sofrimento, de dor. E é importante salientar que os relatos verídicos que constam aqui, que vocês vão ver nesse vídeo, foram retirados aí do artigo Tortura de Escravos e Heresias da Casa da Torre, publicado por Mote na obra Bahia, Inquisição e Sociedade. Então, pessoal, Garcia Dávila Pereira de Aragão nasceu a 4 de outubro de 1735 em São Tomás do Ibape, na fazenda do avô. Casou-se 2 vezes sem deixar descendentes. Inclusive, se diz que sua segunda mulher nunca se arriscou a uma vida conjugal com Garcia Dávila na Casa da Torre, preferindo então ficar morando aí com seu pai, mesmo depois de casar. Por isso você tem uma ideia do tipo do cara. Em 1752, ele foi condecorado com a comenda de Cavaleiro da Ordem de Cristo e mestre de campo dos auxiliares da torre no ano seguinte. O tão conhecido castelo começou a ser construído em 1551, acredite, por ele mesmo. Basicamente, foi um administrador colonial, fundador do que se tornaria o maior latifúndio do mundo, sediado na Casa da Torre. Praia do Forte, que atingiu um total de 800.000 km² de área. Este foi também o único castelo em estilo medieval em todo o continente americano. Exatamente. Faleceu em 1805, aos 70 anos, o autor de uma série de torturas e castigos contra os seus escravos, que o torna merecedor do deplorável título de o maior torturador de escravos na história do Brasil. Se você não quer ouvir sobre isso, a hora da partida do vídeo é agora, porque realmente, pessoal, é muito forte. O torturador, ele tinha Sexta-feira da Paixão como seu dia preferido nos açoites aí, de uma forma especialmente macabra, tá? Ele tinha alguns prazeres estranhos, como por exemplo, o prazer em ver os cães comerem e beberem sangue deixado pelos castigos impostos aos escravizados. Tem um relato, pessoal, ele andava por ali, pelo castelo, berrando, tá? Dos 4 cantos, andando ali, berrando. A quem açoitarei no dia de hoje? Nem mesmo crianças ou idosos estavam salvos aí do martírio imposto pelo seu sadismo. E um exemplo disso
são os relatos de tortura de uma criança de apenas 4 anos que foi deixada com a pele em carne viva após ser açoitada. Outra criança, de cerca de 6 a 8 anos, teria sido colocada com a cabeça no chão e a nádega no ar, enquanto o sádico mestre de campo pingava uma cera de vela derretida no ânus desse pequeno menino ali, e ele ali rindo. Todos esses relatos, eu já disse, você encontra nesse livro. Os relatos não contam ainda da história de uma menina de 3 anos ou 4 anos que teve seu rosto queimado pelas brasas de um fogareiro e, posteriormente, foi obrigada a comer um doce quente, colocado em sua mão recém-saído do tacho. Histórias como essa que te deixam triste só de ouvir. E pode que um adolescente de 16 anos foi pendurado por uma corda e teve seus testículos presos a outra corda. Estava ligado aí um pedaço de cerca de 7,5 kg, mais ou menos, de bronze durante 2 horas. Ao mesmo tempo, um idoso de quase 80 anos foi castigado tendo pimentas malaguetas introduzidas em seu ânus. Acredite, pessoal, nós estamos falando de um lugar, tá? O Castelo Garcia d'Ávila, onde foi palco aí de batalhas de guerras com os holandeses na época. Um local em que foi responsável por um período, acreditem, pessoal, eles eram donos de quase 10% de todo o território aí nacional, de todo o território brasileiro, pertencia aí aos Garcias d'Ávila, né? E eles tinham grande parte disso com currais. Eles foram um dos maiores fazendeiros de gado aí do Brasil colonial, sem dúvida nenhuma foram os Garcia d'Ávila. Além de engenhos, eles possuíam muitas coisas, né? Os Garcias, na época, eles eram próximos ali de Tomé de Souza e por isso tiveram muitos privilégios aí, o que facilitou aí eles desbravarem o Brasil e, enfim. A Casa da Torre de Garcia d'Ávila é uma construção histórica localizada na Praia do Forte, no município de Mata de São João, no estado brasileiro da Bahia. Foi a segunda residência fortificada do Brasil, antecedida apenas pelo antigo castelo de Duarte Coelho, em Pernambuco. Essa casa, originalmente, foi denominada por seu proprietário como Torre Singela de São Pedro, e é referida ainda como Castelo Garcia d'Ávila, Torre de Garcia d'Ávila e Forte de Garcia d'Ávila. A Casa da Torre foi o embrião de um grande morgado que se iniciou na capitania da Bahia, ainda no século XVI, e que durante 250 anos expandiu-se aí ao longo das gerações dos seus senhores por mais de 400 léguas na região nordeste do Brasil. Um território que correspondia, acredite, ao dobro da capitania do Piauí, à custa de guerras contra os índios, com escravização destes para eles trabalharem aí nas plantações de cana-de-açúcar, nos engenhos de açúcar e nas criações de bois, cavalos e mulas. Todos esses animais eram utilizados aí para transporte em pequenas distâncias e como força de tração nos engenhos, por isso muito importantes. Um de seus piores feitos foi a tortura ao chamado Caetano. Mestiço de idade de 30 anos, o mandou pegar e amarrar, ficando o corpo no ar, com os braços e pernas abertos, e o começaram a açoitar desde as 10 horas do dia até as 5 da tarde. Quando escravizado, desmaiava de dor, botava limão com sal nos olhos para que o despertasse e logo mandava continuar com os açoites. Depois de açoitado, já não tinha carne nas nádegas, o mandou pôr com uma argola pelo pescoço, ficando em pé, não direito, porém quase encurvado, e assim o teve até às 10 horas da noite. E no outro dia esteve nu no sol, sem comer nem beber, até às 9 horas da noite. É triste, é de dar nó na garganta de você pensar e você ouvir uma história dessa. Fatos horríveis que fazem parte aí dessa história e que nesse vídeo nós estamos trazendo aqui para vocês. O interessante da gente contar é que pouquíssimos têm conhecimentos aí desses fatos, né, desses tantos fatos horríveis que eu estou resumindo para vocês, que ocorriam aí na Casa da Torre e na escravidão de uma maneira geral. No caso desses horríveis acontecimentos, você pode estar aí se perguntando como que isso tudo veio a público e como ficou sendo de conhecimento geral aí, né, de todos aí, ou de quase isso, esses tormentos, né? Você pode se perguntar isso. Esses relatos aí são de Luiz Motti, que recuperou da Torre do Tombo, em Lisboa, uma denúncia à Inquisição que acusava Garcia d'Ávila Pereira Aragão de torturar escravos com os maiores requintes de crueldade. Com certeza, o antigo dono dessa fazenda está queimando eternamente no inferno
Pena que ainda homenagearam ele nos tempos de hoje moderno. Deixe seu comentário gentil.